Você sabia que estar sempre à disposição dos outros pode ser um mau sinal? Algumas pessoas, elas estão sempre dispostas a passar a necessidade dos outros à frente das próprias necessidades. E eu vou falar que tem sabotador na área. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre um sabotador que é o prestativo. Bom, algumas pessoas, já conhecem esse tipo de sabotador, é fácil de identificar, que são aquelas pessoas que elas tendem a passar sempre a necessidade dos outros à frente das próprias necessidades delas. E aonde esse sabotador desencadeia? Sabe aquelas crianças que elas descobrem que se elas tomarem uma boa ação, auxiliarem as pessoas, serem bem comportadas, elas vão adquirir a atenção e reconhecimento dos pais, dos familiares, das pessoas próximas? Isso acaba reforçando uma ideia que a partir de uma cooperação com o outro, você vai conseguir angariar atenção, você angaria afeto. E esse sabotador prestativo, ele vai trabalhar nesse modo operante. Então as pessoas que se conectam nesse tipo de sabotador, elas estão constantemente na ação para os outros, tentando auxiliar, observando todas as necessidades alheias e assim elas tentam ficar preenchendo essas necessidades. Só que o que acontece? A longo prazo, essas pessoas elas vão gerar um certo nível de cobrança com isso. Então é aquele auxílio que ele vai ter um preço caro diante da mão, do serviço daquela pessoa. O prestativo ele trabalha muito dentro desse aspecto. E o ponto cego dele é a busca incessante por um determinado afeto. Então, na hora que ele toma uma atitude ao seu favor, ele está esperando ser reconhecido, ele está esperando afeto. Muitas vezes isso está relacionado a uma certa insegurança de não perder as pessoas próximas. Então, isso se torna um mecanismo dele começar a ligar, dele começar a prender essas pessoas. Então, alguns tipos de relações, nos relacionamentos às vezes acontece isso, naquela questão que a gente chama hoje, das mães tóxicas, às vezes acontece isso, é aquela mãe que ela vai estar sempre à disposição dos filhos, sempre preenchendo as necessidades dos filhos e, consequentemente a isso, ela tem uma certa cobrança dos filhos estarem ligados a ela. Então, ela vai pegar e começar a prender essas pessoas. E também ele vai acabar trazendo que a pessoa, ela acabe prejudicando o desenvolvimento das outras. Então, ele vai estimular uma relação de codependência entre as pessoas. Porque a partir do momento que eu tô lá para suprir as necessidades do outro, eu vou estar sempre tapando determinados buracos, prejudicando o desenvolvimento. Então, o que aquela pessoa deveria estar se direcionando para si, compreendendo, fazendo, ela vai deixar de fazer. E nisso ela vai ter uma codependência comigo dentro dessa posição de prestativo. Então, é muito importante ficar olhando essa ação desse sabotador. Como ele está sempre direcionado aos outros, o valor correspondente a ele também está projetado para fora. Então, ele espera esse reconhecimento, ele espera que as pessoas devolvam esse afeto para ele e ele espera que o alto valor seja suprido perante o reconhecimento, os méritos que ele vai receber. É uma pessoa que ela vai estar sempre vazia de alto valor justamente por causa disso. Se ele faz algo e ele não recebe em troca, para ele é a pior pessoa do mundo, ou então a outra pessoa foi ingrata, então ele tende a colecionar ingratidões ao longo da vida, e as pessoas que elas querem um autodesenvolvimento, elas acabam se afastando desse tipo de pessoa, porque é uma relação extremamente sufocante para quem opera desse modo. Bom, outra situação que é característica dele é a questão que ele tende a não expressar as próprias necessidades. É óbvio, como ele está sempre direcionando as ações dele às outras pessoas, ele vai ter uma certa deficiência da autopercepção. Então, as necessidades mais importantes são as necessidades de fora. E, em contraponto, ele entende que as outras pessoas vão estar observando as necessidades dele. Então, ele tem uma deficiência de autoconhecimento, ele gera uma deficiência de percepção, de autorresponsabilidade. E, a partir disso, ele entende que as necessidades dele devem ser supridas perante os outros. Então, acaba sendo uma via de mão dupla. É a realidade que ele quer construir. E, em relação a isso, o que ele faz?
Se ele sente uma necessidade, se ele entende que, eu desejo algo, eu gostaria de realizar tal situação, pode ser que ele traga essa informação para você de uma forma subliminar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele comentário, como quem não quer nada, e espera que você pegue essa situação no ar e realize isso para ele. No ponto que isso não acontece, ele vai se sentir altamente frustrado. Então, o que esse sabotador ele vai dizer e vai ensinar pra gente? A busca incessante de afetos. Então, muitas vezes, passar a necessidade dos outros à frente da sua é uma questão de você tentar fazer com que os outros também te supram. É uma questão também que envolve aquela ideia da síndrome do herói, o mártir da salvação. Então, você quer se colocar como tendo um reconhecimento de todos, daquele ser que se sacrifica pelo todo. Às vezes, são aqueles pais que eles acabam abortando a própria carreira, o próprio direcionamento, o próprio desenvolvimento, falando que eles precisam por causa dos filhos, por causa da família e tudo mais. E o reconhecimento, no final das contas, ele não vem. Por quê? Porque a vida de todo mundo vai seguir o seu próprio desenvolvimento. E a gente não quer uma pessoa próxima da gente sempre se sacrificando. Essa não é a ideia. Então é aquilo. Para tudo existe uma dose e uma medida dentro de um bom senso. E até mesmo essa questão do autossacrifício sobre uma determinada situação é um estilo de sabotagem. Por quê? Porque no momento que às vezes ele tem uma certa fraqueza pessoal, um certo medo, receio de alguma situação, eu vou dar um passo maior na minha carreira, eu quero mudar de carreira e tudo mais, mas eu tenho medo, é muito mais fácil eu falar que eu não posso me direcionar, eu não posso fazer isso, porque existem outras pessoas envolvidas que necessitam de mim. Sendo que, na verdade, eu tô, em certas partes, jogando uma culpa, né, a longo prazo, jogando um remorso que eu posso vir a ter em cima dos outros. Então, esse sabotador, ele vai operar dessa forma. Ele vai estar sempre cobrando das pessoas que realizem o sonho dele, vai estar sempre cobrando das outras pessoas que vejam, reconheçam e valorizem o tanto que ele se esforça e que ele auxilia o todo, e ele vai deixar de se desenvolver. É aquilo. A longo prazo, são pessoas que elas vão acabar sendo extremamente amarguradas por causa disso. E por quê? Porque quando você não se direciona para o seu desenvolvimento, por mais que você tenha pessoas, encontre ao longo da sua vida, sim, outras pessoas que vão auxiliar e vão te preencher essas situações, nunca vai estar relacionado à sua própria autorrealização. Então esse sabotador, ele sempre vai te deixar um vazio interno perante o seu próprio desenvolvimento e autorresponsabilidade. Chocante, né? Com a forma que ele vai operar na vida. E o que a gente pode fazer em relação às terapias naturais? Bom, dentro da terapia floral tem 2 florais que eles vão competir a esse sabotador, que é o Centauri. O Centauri, ele vai falar das pessoas que elas não têm força suficiente para direcionar os próprios objetivos, no caso de ter pessoas em volta dela solicitando auxílio. Então são as pessoas que têm dificuldade de dizer não, eu não posso, agora não, isso não dá para mim, isso não me compete, é melhor para você que você se desenvolva. O Centauri, ele não consegue fazer isso, ele não consegue impor os próprios limites. E nisso, ele é um floral que ele trabalha muito esse aspecto da pessoa, em partes, estar se sabotando justamente em prol dos outros. Ele às vezes vai estar construindo a vida de todo mundo e ele vai esquecer de construir a própria. Então ele fica perfeito para esse tipo de sabotador. Um outro floral é o Chicory. O Chicory, ele é o floral das pessoas que elas, a gente diz, né, egoístas, possessivas. Por quê? Porque o Chicory, ele sempre vai ter um apelo emocional. Ele vai ser a pessoa que vai fazer tudo por você e depois disso ele vai esperar que você faça tudo por ele ou no mínimo reconheça que ele é uma figura extremamente importante na sua vida. Muitas vezes que você gere um valor até mais importante do que para você.
porque ele é o cara, ele é o herói da sua existência. Então, o Chicory, ele trabalha nesse aspecto. O Chicory, ele trabalha as pessoas que vão manipular dessa forma justamente para ter outras pessoas, as pessoas queridas em volta dele. É um floral indicado nesses aspectos, né? Dessas mães tóxicas, dessas relações tóxicas de codependência. Bacana? E dentro da aromaterapia, quais óleos essenciais que a gente pode trabalhar dentro desse aspecto? Bom, para esse aspecto, a gente tem o óleo essencial, que eu acho muito legal, que é o de manjerona. Manjerona é o óleo essencial do colo de mãe. Então, dentro disso, você precisa de trabalhar o seu acolhimento, a sua força interior, os seus valores. Então, é como se você pega essa criança que ainda está tentando comprar as pessoas, apelando por atenção, e você traz ela para você. Você começa a trabalhar isso, o teu aspecto de ser responsável sobre isso, suas próprias construções. E um outro óleo essencial bacana também é a sálvia. O óleo essencial de sálvia esclareia, ele vai trabalhar o aspecto do amadurecimento, principalmente do que diz respeito ao amadurecimento emocional. Porque isso é uma questão de maturidade. Não é que as pessoas elas não estão direcionando para você porque elas não gostam de você, mas porque elas também têm responsabilidade em direcionar a própria construção delas. Assim como você tem que ter a responsabilidade, a maturidade de direcionar suas próprias responsabilidades, construir os seus próprios sonhos e objetivos. Então a sálvia ela vai criar essa transição desse amadurecimento. Então é isso. Se você já percebeu algum aspecto desse que você tá passando as pessoas à sua frente, que você utiliza a necessidade dos outros como uma forma de autossabotagem, deixa seu comentário aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificação. A gente se vê nos próximos vídeos.